Meus amigos, o próximo técnico que vai sentar aqui neste banco de reservas e comandar a equipe do Santos desta área técnica aqui, que obviamente está fechada na Vila Belmiro. Inclusive o gramado tá assim porque vai ser trocado, tá, gente? É época de troca mesmo, é normal, tá até um pouco gasto. Até no final do vídeo, se eu lembrar, eu mostro. Mas o próximo técnico que vai sentar aqui e comandar o Santos é Pedro Caixinha, anunciado nesta segunda-feira, em entrevista coletiva que acabou um tempinho aqui, são 4h40 agora que eu tô gravando, mas acabou já há um tempo. Entrevista que era para ser do Marcelo Teixeira, que fique bem claro, amanhã vai ter vídeo disso. Era para ser o Marcelo Teixeira, foi o que foi prometido, e o Marcelo não quis responder as perguntas, tá bom? Inclusive teve perguntas feitas a ele respondeu só a primeira. Aliás, ele respondeu uma outra depois citando o Luiz Castro, mas foi só isso. Todas as outras que citaram ele falou que não ia responder, para passar pro Pedro, tudo bem. Pedro Martins, novo CEO do futebol, mas beleza. E o Pedro Martins anunciou o Pedro Caixinha, que é o próximo técnico do Santos, que vai sentar aqui nestes bancos de reservas da Vila Belmiro e vai comandar a equipe no ano que vem. Contrato até o final de 2026, né? O que a gente espera que seja cumprido, porque significa que está sendo bem feito o trabalho, né? O Santos anunciou até já de forma oficial, depois que o Pedro falou, mas ele não assinou ainda, tá? Ele ainda está em Portugal. Teve o acerto já, tá bom, mas ainda não assinou, né? Mas tudo bem. Para o Santos ter anunciado o novo CEO também, a gente acredita que já esteja tudo muito bem encaminhado, né? O Pedro Caixinha que chegou a negociar com o Grêmio, chegou a negociar com o Atlético Mineiro e, enfim, acabou acertando com a gente. Tô levantando aqui para mostrar a área técnica do Santos, onde ele vai comandar a equipe. E como eu disse do gramado, ó, tá assim, mas repito, tá lá no meio de campo também, na área também tá bastante assim, não dá pra ver, mas a área tá amarela, porque é normal, tá? Absolutamente normal, é a época mesmo. Agora eu vou voltar a sentar aqui porque tá chovendo e vai molhar o celular todo. Vamos falar de Pedro Caixinha de forma um pouco rápida até, porque claro que é um técnico até um pouco mais fácil da gente falar, porque já estudamos aqui, né? Já jogou contra o Santos várias vezes, um técnico que estava no Bragantino, passou 1 ano e meio, né, no Bragantino, um pouquinho mais até, e fez um bom trabalho. Esse ano nem tanto, acabou sendo demitido, claro. E até já trabalhou na América do Sul também, né, em outros países, em outro país da América do Sul mais especificamente, mas na América do Norte também, né? Trabalhou no México. A gente vai falar aqui da carreira dele rapidinho para você que não conhece. Pedro Caixinha, vamos lá. Eu nem vou entrar no mérito também, só para explicar, tá? Da situação do Marcelo não ter respondido, porque vai ficar para amanhã. Mas toda aquela questão de estava acertado, já tá trabalhando, não era o Pedro Caixinha. Claramente não tinha ninguém trabalhando. Claramente não tinha ninguém acertado. Amanhã a gente vai falar bastante disso. Mas o Pedro Caixinha, vamos lá. Histórico dele, o Pedro, ele foi goleiro, eu não sabia, me surpreendi demais. Ele foi goleiro, um goleiro de não muito sucesso, passou por alguns times médios e pequenos de Portugal. Depois ele foi auxiliar de alguns técnicos, inclusive o José Peseiro, por exemplo, que, aliás, nem sei se se fala assim, né, porque ele é português, mas ele estava na Venezuela há pouco tempo, treinou a Nigéria também. Enfim, técnico de relativamente carreira de sucesso. O Caixinha foi auxiliar dele e tudo mais, e virou técnico profissional a partir de 2010, quando ele assume o União Leiria, lá de Portugal. Não peguei tanto o histórico dele por lá, porque foi uma passagem curta, assim como a seguinte, que foi no CD Nacional. E depois, a partir do Santos Laguna, é que ele já começa a ter trabalhos relevantes. No Santos Laguna, inclusive, é o primeiro grande trabalho dele, que ele é campeão da Liga Mexicana, da Copa Mexicana e do Super Torneio, Troféu de Campeões, Campeão dos Campeões, sei lá, do México também. Que é o jogo entre o vencedor da Liga e da Copa, né? Isso entre janeiro de 2013 e agosto de 2015, que foi quando ele comandou o time mexicano. Por lá ele teve 63 vitórias, 44 empates e 38 derrotas. O último ano dele também, a última temporada dele também não foi tão boa assim quanto as outras. Não acompanhei, tá? Só tô pegando o mesmo histórico para passar um pouquinho para vocês. Depois ele treinou o Al Gharafa do mundo árabe, tá? Não sei se Qatar ou Arábia Saudita, não peguei exatamente. Depois o Rangers da Escócia, em que inclusive, olha só a curiosidade, hein? Ele que pede o Morelos para lá, ele que contrata o Morelos. Quando o Morelos estava no time da Finlândia lá, eu esqueci o nome. Não vou lembrar, mas enfim, quando o Morelos estava na Finlândia, ele pede pro Rangers e o Rangers contrata. Só que ele fica no Rangers só uma temporada, né? Nenhuma temporada completa, para falar bem da verdade, porque acabou sendo demitido rápido.
não faz um grande trabalho não. No Cruz Azul, depois do Rangers, ele tem outro bom trabalho, é campeão da Copa do México de novo, e ficou com 40 vitórias, 25 empates, 21 derrotas, ficou um tempinho lá no México também. Depois ele volta para o mundo árabe, pro Al-Shabaab. Depois o Santos Laguna de novo, onde ele tinha feito sucesso a primeira vez, só que dessa vez é uma passagem bem ruim, que ele fica pouquíssimo tempo, só vence 2 jogos. E depois no Tajeres da Argentina, já treinou um time sul-americano, além do Bragantino, claro. E no Tajeres não teve um bom trabalho também. E aí no Red Bull Bragantino, claro, desde o ano passado. E aí o trabalho do Red Bull a gente pode enxergar com 2 formas, e eu prefiro enxergar da primeira, que é: ele fez um time que não tem tradição nenhuma, um time que não tem cobrança nenhuma, e esse time ser um time competitivo ao extremo, semifinalista do Paulistão de 2023, perdendo inclusive aqui na Vila Belmiro pro Água Santa nos pênaltis, né? Era pra vencer aquele jogo, toma um gol absurdo do horroroso do Cleiton falhando, né? Eu tava nesse jogo aqui, tava trabalhando nesse jogo. Enfim, depois 6º colocado do Brasileirão, né? Uma campanha muito boa no Brasileirão, que termina com 62 pontos. A maior pontuação da história do Bragantino nos pontos corridos. Não sei nem se na história também, mas nos pontos corridos eu tenho certeza. Eu tô abrindo até meu caderno aqui de novo para ver. É o histórico total dele, do Braga, que eu anotei, mas já falo. E aí esse ano a equipe não fez um bom brasileiro, que é quando ele é demitido, estava perto da zona do rebaixamento, quando ele é demitido, né? Mas o Paulista, ele chega até a semifinal, perde pra gente em Itaquera lá, aquele 3-1, perdão. Aquele jogo, pra mim, o Santos, dentro da sua estratégia, foi melhor, mas o Braga até pressiona. Quando o Braga faz um gol ali, o 2-1, né? Pressiona bastante, o João Paulo faz boas defesas, enfim, mas o Santos consegue, dentro da sua estratégia, ser melhor e se classificar. Depois disso, no Brasileiro, teve um porém ali, né? O Bragantino vendeu suas principais peças, né? Vendeu o Léo Ortiz pro Flamengo, que era o melhor zagueiro disparado da equipe. Vendeu o Elinho, que era o melhor jogador da equipe disparado. E não repôs, né? Não repôs a altura, então ficou difícil. Aí a campanha realmente degringolou. Mas acabou demitido. Claro que ele deve ter tido a sua parcela de culpa. Não posso falar do dia a dia, nem nada mais profundo, porque não acompanho de perto o Bragantino. Mas deve ter tido a sua parcela de culpa, claro. Dito isto, ele terminou lá com uma campanha geral, né, de 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Essa campanha no Brasileiro de agora deu uma... De agora não, de 2024, né? Deu uma boa caída nos números dele no Bragantino. Porém, acho uma boa alternativa. Acho uma alternativa válida, até pela questão de já conhecer o futebol brasileiro. E um grande porém uma coisa que me agrada muito nele, que é no estilo de jogo, que eu já vou falar certinho. Emendei uma pergunta até sobre o estilo de jogo, sobre mudanças que iriam acontecer, porque o time desse ano tinha grande crítica de falta de intensidade. A gente viu o time morrer fisicamente cedo e não pressionar, não marcar linha alta, ou quando fazia era por 10 minutos e só. Tem um grande exemplo, tem 2 grandes exemplos para mim, contra Ituano, que o Santos faz 2-0 marcando em cima, jogando bem, para de jogar aqui na Vila. E contra o Mirassol, que a gente começa fazendo isso, faz 2-1, até o Mirassol faz um gol, né? E claro, é um jogo bem difícil, porque era um adversário difícil, e depois o Santos para. E aí eu perguntei para ele até como isso seria possível ser feito, já que o elenco foi montado um pouco mais velho, com muitas peças de jogadores muito experientes e tudo mais. Vão ter grandes trocas, vão ter grandes mudanças, grandes saídas. Perguntei para ele e Pedro Martins agora, o novo CEO, claro, porque ele disse que conversou com o Pedro Caixinha no domingo e hoje de manhã, sobre características, sobre elenco. Então, como que eles conversaram? Sobre o quê? Já definiram essas mudanças? Eu acho que é importante citar isso. Enfim, e o time do Caixinha gosta de jogar com pressão na bola, gosta de marcar em cima, gosta de chegar ao ataque rápido. É um time que não vai ter tanta posse de bola, não vai trabalhar tanto a bola, mas vai ser um time agressivo, um time que vai tentar chegar com a bola rápida ao ataque, tentar sempre passar para frente para chegar logo ao ataque. Tem um ótimo vídeo acho que é o jornalista Rodrigo Seixas, tá no canal dele falando, é uma entrevista com o Caixinha explicando as táticas dele, que é ótimo, tá? É muito bom, é bem explicativo mesmo. E ele mostra até com a famosa prancheta, que é muito bom para quem gosta de acompanhar, né, e ver sobre isso. Qual é a outra parte que eu ia falar? Sobre
a fase de construção, né? A fase de construção dele, ele gosta de uma construção sustentada, que é para poder chegar no ataque com qualidade e com essa rapidez também, para você conseguir chegar lá com muita gente e de forma rápida e agressiva. Então, essas características me agradam particularmente. E continuo falando, né, da parte de estar adaptado ao Brasil. Acho que isso é importante. Isso é importante porque a gente falou tanto do Quinteiros, que até é um técnico que usa um pouco de pressão na bola também, né, em quem está com a bola para marcar, né. Só que acabou que é uma coisa que a gente não vai precisar falar aqui. Eu até já tinha assistido 2 jogos dos times dele, falei para vocês que ia gravar quando saísse e acabou não saindo. Mas o Caixinha também faz isso. E conhece, tem o lado bom de já conhecer o futebol brasileiro. Uma coisa que me preocupa é ele não ter tanta longevidade nos trabalhos dele, né? Vocês viram que eu falei aqui, alguns times, ele passou pouco tempo, ele passou 2 meses, 3 meses. Tudo bem que foram times menores, claro, né? O Algarrafa, o Santos Laguna até, mas o Santos Laguna mesmo ele já tinha uma boa história antes. Então me preocupa um pouco isso, claro. Mas acho que dentro das possibilidades, dentro do que o Santos buscou no mercado, é uma alternativa que eu gosto. Vamos ver agora como vai ser a montagem do elenco para ajudar ele também, tá? Agora é isso. O que você achou do Pedro Caixinha? E amanhã a gente volta para falar sobre a montagem do elenco em si. Perdão, também sobre a montagem do elenco, mas sobre mais essa entrevista do Marcelo Teixeira, que ele se recusou a falar. E apresentou o Pedro Martins também, novo CEO do clube. Fechou? Valeu!